Livro Lar Adventista, capítulo 32, Ocupar previamente o jardim do coração, traz para hoje, segunda-feira, o tema semeadura e cultivo. Talvez você já tenha ouvido a expressão a gente colhe aquilo que a gente planta. Mesmo não literalmente, ou seja, em sentido figurado. Quando alguma coisa ruim acontece, as pessoas dizem, está colhendo aquilo que plantou, porque teve atitudes que levaram a essa consequência de uma coisa ruim que aconteceu. Bom, o tema de hoje, semeadura e cultivo, trata a esse respeito. Acompanhe a leitura. Nos primeiros anos da vida da criança, o solo do coração deve ser cuidadosamente preparado para os chuveiros da graça de Deus. Deus abundantemente derrama sobre todos nós a sua graça. E Ele a faz em abundância. Ele é tão bondoso que quer que todos nós recebamos a sua graça. Portanto, nós devemos preparar a vida das crianças, dos nossos filhos, para receberem a graça de Deus. Devemos preparar até mesmo o nosso coração para recebermos diariamente a graça de Deus. Então, as sementes da verdade devem ser cuidadosamente semeadas e diligentemente cuidadas, recebendo a graça de Deus dia após dia. Por isso nós precisamos fazer culto em nossos lares, buscar a Deus nas primeiras horas da manhã, para que a semente da verdade, que é a palavra de Deus, seja cultivada, semeada no coração. Nós precisamos manter a palavra de Deus em nossa mente para recordarmos constantemente da graça, amor e bondade de Deus. Qual o resultado disso? Diz aqui a autora do livro Lar Adventista. E Deus, que recompensa cada esforço em seu nome, insuflará vida à semente semeada, e aparecerá primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Deus fará com que a semente plantada no coração germine, brote e produza frutos, produza uma colheita abundante. Portanto, nós precisamos aprender e receber a graça de Deus continuamente. Continuando a leitura, diz assim o capítulo 32. Demasiadas vezes, em virtude da ímpia negligência dos pais, Satanás semeia sua semente no coração dos filhos, e uma colheita de vergonha e de tristezas é o resultado. Quão triste, né? A gente mencionou, se eu não me engano foi ontem sim, cultivando o jardim. Mencionamos que alguns pais pensam que depois, quando tiver 16, 18 anos, os filhos vão se converter, vão mudar os seus hábitos errôneos. Mas Satanás plantou no coração a maldade. E se a maldade não for logo arrancada do coração da criança, infelizmente, ela produzirá uma colheita desastrosa. E a culpa é a negligência dos pais. Pensando que não tem problema não fazer o culto familiar. Tem problema sim. Não fazer o culto familiar no lar é um grave dano para a família, para a sociedade, para a igreja. Precisamos buscar nas primeiras horas do dia a Deus, lendo, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, cantando hinos de louvor a Ele, orando, falando com Ele, pois somente assim Deus nos concederá o Espírito Santo, e o Espírito Santo moldará a nossa vida de acordo com a Palavra de Deus que nós estudamos.
porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar dos ensinos de Jesus. Continuando a leitura. O mundo está hoje destituído da verdadeira bondade, porque os pais têm deixado de unir os filhos a si no lar. Atrair os filhos para junto de si, buscar a Deus, orar, cantar louvores a Deus, é uma das primeiras coisas que nós, como pais de família, como mães de família, deveríamos fazer em nosso lar. Mas, hoje, o mundo não tem bondade. Parece que é só maldade, só ódio, rancor. Precisamos atrair os filhos a nós. E junto dos filhos, vamos mostrar a bondade de Deus. Não tem evitado a associação deles, dos filhos, com descuidados e negligentes. Daí irem os filhos para o mundo a semear a semente da morte. Não cave a cova do seu filho. Já mencionamos isso em alguns capítulos anteriores da leitura do livro Lar Adventista. Se os filhos não encontrarem no lar aquilo que buscam, atenção, amor, bondade, compreensão, vão buscar isso fora do lar e vão encontrar alguma atenção de pessoas que são descuidadas, que são negligentes, que não se importam com a lei de Deus, não tem nenhuma importância Deus na vida dessas pessoas. E isso é trágico para os nossos filhos, para a nossa família. A grande obra de instrução da eliminação das venenosas e daninhas ervas más é das mais importantes. Precisamos instruir os nossos filhos com a palavra de Deus, eliminar do coração deles toda a maldade, evitar tanto quanto for possível ensinar a eles a maldade. Deus não queria ensinar a maldade para Adão e Eva, porque ele sabia que a maldade causa dor, sofrimento, ódio, rancor, desunião e muitas outras coisas terríveis. Por isso que Deus estava disposto a unicamente ensinar o amor, o bem, porque Ele é amor. E o amor promove unicamente o bem. Continuando a leitura. Pois se deixadas assim, essas ervas crescerão até dominar as plantas preciosas de princípio moral e de verdade. Você lembra quando nós mencionamos ontem, quando começamos a leitura do capítulo 32, a leitura de Mateus capítulo 13, a parábola do semeador? Pois bem, algumas sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos sufocaram essa semente. Se você quiser cultivar no coração do seu filho a palavra de Deus, mas deixá-lo livre no restante do dia para fazer o que bem entende e praticar atos de maldade, essa maldade vai sufocar a semente da verdade e ela não vai crescer, não vai germinar. Não permita que ervas das piores que existem coloquem no seu coração e no coração do seu filho o ódio, a maldade, a raiva. Se o campo é deixado sem cultivo, é certo que aparecerá uma colheita de ervas nocivas e daninhas que será difícil exterminar. Precisamos trabalhar o coração nosso, da nossa família, para que a semente da verdade possa brotar e germinar. Portanto, o solo deve ser trabalhado e as ervas más subjugadas antes que as preciosas plantas possam ser cultivadas. Antes que as valiosas plantas logrem crescer, deve-se primeiro semear cuidadosamente a semente. Ensine para os seus filhos unicamente coisas boas, que edificam,
Não ensine maldade, não ensine ódio, não ensine rancor, raiva, rebeldia. Ensine unicamente a bondade. Continuando a leitura. Se as mães negligenciarem a semeadura da preciosa semente e ainda assim esperarem uma colheita de preciosos grãos, ficarão desapontadas. Colherão espinhos e cardos. Satanás está sempre atento, preparado para semear sementes que germinarão e darão farta colheita segundo o seu caráter. Portanto, mães, pais, estejam atentos ao seu filho, deem atenção aos seus filhos e não se desviem da voz de Deus, da palavra de Deus. Não dê atenção a outras vozes. Se apegue e confie plenamente na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 3, é a sugestão que eu dou para você ler. Você verá ali que tanto Eva quanto Adão tinham consciência do que não deveriam fazer. Mas quando deram ouvidos à serpente, encantados por uma serpente estar conversando, desviaram-se da palavra de Deus, duvidaram da palavra de Deus e acreditaram nas mentiras de Satanás. Está aí o motivo pelo qual temos entre nós ervas daninhas, espinhos, abrolhos. Leia com a sua família Gênesis capítulo 3. Eterna vigilância deve ser mantida com respeito a nossos filhos. Com seus multiformes processos, Satanás começa a atuar no temperamento e na vontade. Tão logo nascem. Perceba. Por isso que é importante, mães e pais, irem conversando com a criança enquanto que ela está sendo gerada no ventre, enquanto que ela está se desenvolvendo no ventre da mãe, informando, cantando louvores a Deus, informando palavras bondosas e de amor para com essa criança que vai nascer. E assim que ela nascer, continuar louvando a Deus junto da criança, ensinando-a sobre o amor de Deus. Sua segurança, a segurança do filho, da filha, depende da sabedoria e vigilante cuidado dos pais. Eles, os pais, precisam apegar-se ao amor e temor de Deus, a fim de ocupar previamente o jardim do coração, semeando a boa semente de um espírito reto, de hábitos corretos e do amor e temor de Deus. Nós podemos fazer mais do que fazemos hoje. Dedique-se a Deus, busque a Deus no seu lar e ensine seu filho a amar, respeitar e confiar em Deus, obedecendo à voz de Deus. Cante com a sua família, do Novenário Adventista Sétimo Dia, o hino A Colheita, número 237. Vamos orar? Pai bondoso, Satanás procura de todos os meios destruir aquilo que tu constrói e edifica. Por favor, Senhor, perdoa os nossos erros e ajuda-nos a agirmos com bondade, mansidão, amor, ensinando unicamente o bem. Te peço, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo em nossa vida, na vida de nossa família, nossos filhos, em todo o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe a leitura, comente, compartilhe, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.